Olá, pessoal, boa noite. Só vou desligar o som aqui. Daqui. Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a essa aula, uma aula ao vivo, que a gente está fazendo uma transmissão para o YouTube. Uma aula que o tema foram vocês que pediram e eu fiz com o maior carinho para a gente aproveitar ao máximo essa avaliação do paciente respiratório grave, desde a fisiologia até a individualização. Então, para quem não me conhece, vou passar aqui meus slides. Eu sou Roberta Fittipaldi, eu sou pneumologista, sou intensivista, tenho doutorado em ciências pela Universidade de São Paulo. Eu sou médica na UTI respiratória da Universidade de São Paulo, sou médica no Hospital Israelita Albert Einstein, sou professora da pós-graduação de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, sou coordenadora da primeira pós-graduação de pneumonia intensiva na Cetros e sou a idealizadora do curso Ventilação Mecânica Definitiva. Vamos começar a nossa aula, nós vamos fazer um estudo de caso. A gente vai discutir um caso que pode tranquilamente aparecer na emergência onde você trabalha, na UTI onde você trabalha. A gente vai fazer comentários pertinentes a esse caso. Vamos correlacionar a fisiopatologia com o que nós temos de evidência científica. Vamos fazer a conclusão e vamos tirar as dúvidas de todos. Eu estou aqui no YouTube, tá? Vou receber as dúvidas de vocês, então ao final, tá? Ao final aqui da nossa apresentação, eu vou estar respondendo todas as dúvidas, combinado? Então vamos lá. Nós temos uma paciente de sexo feminino, 78 anos, hipertensa, diabética, ex-tabagista, 50 anos, maço, ou seja, uma provável DPO-cítica, e há 5 dias ela bate, né, num pronto-socorro se queixando de sintomas gripais com uma piora importante nas últimas 24 horas, piora do estado geral, prostração e taquidispneia. Na emergência, quando você avalia essa doente, ela se encontra taquidispneica, uso de musculatura acessória, extremidades frias, hipoxêmica. A gente já tem aqui uma paciente em insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, é tentar correlacionar esses dados clínicos que nós temos aqui nesse primeiro atendimento, nesses primeiros 5 minutos, com o que possa vir a ser a fisiopatologia dessa insuficiência respiratória é fundamental. Vocês vejam que eu não estou fazendo conta, eu não estou fazendo exames absurdos, eu estou raciocinando em cima de hipóteses e do que a paciente e o exame físico dela me contam. Então, essa paciente, estável hemodinamicamente, levemente taquicárdica, na ausculta com crepitantes nas bases, ritmo sinusal, um tempo de enchimento em torno de 3 segundos e não tinha edemas periféricos. Então, isso também já faz a gente entender que possa não ser uma causa, por exemplo, cardíaca, uma descompensação de uma IVE, por exemplo, para essa paciente. Ela foi, neste momento, encaminhada para a UTI com uma máscara não reinalante, era o que tinha na emergência, 15 litros por minuto, chega na UTI mantendo-se taquidispneica, mantendo-se hipoxêmica, que por definição, hipoxemia é uma saturação periférica de oxigênio menor ou igual a 90%, então ela está hipoxêmica, uso de musculatura acessória, fala entrecortada, ou seja, você ofereceu suporte de oxigênio no nível máximo e essa paciente ela não respondeu. Ela continua hipoxêmica e ela continua com trabalho respiratório alterado. Isso é importantíssimo, isso aqui é uma grande dica para a fisiopatologia do que está acontecendo com essa doente. Nós sabemos que os distúrbios de insuficiência respiratória hipoxêmica, que estão ligados a mecanismos de shunt, eles não respondem ao oxigênio suplementar. Então, vocês já devem estar aí imaginando, quem é aluno do meu curso, quem é aluno da mentoria, sabe que eu bato muito nessa tecla, qual é a etiologia dessa insuficiência respiratória dessa paciente, sem fazer nenhum tipo de exame. E aí o plantonista, ele pede um raio-x, o raio-x
sempre demora, a gente vai ver mais na frente. Ela continua hemodinamicamente estável, mantendo-se essa ausculta com as crepitações, e o plantonista ele optou por intubação. Aqui vale um comentário, porque diante de uma insuficiência respiratória, provavelmente de um mecanismo de shunt, quem estuda lá no meu curso de ventilação, quem recebeu o material complementar lá no nosso WhatsApp, viu que os pacientes com shunt, eles precisam, para melhorar a hipoxemia, de pressão positiva. Não sei o que levou a esse plantonista a intubar direto essa paciente. Ele poderia fazer ventilação não invasiva? Poderia. Mas vamos dar uma olhada no raio-x? Observem esse raio-x. Você conduzir esse doente super complexo da laje à cobertura. Desde uma emergência com poucos recursos, que é realmente o que fala no novo guideline de síndrome do desconforto do ano passado, até uma UTI de alta complexidade, por exemplo, no Hospital Israelita Albert Einstein. Então, eu não precisei de muita coisa para entender que essa paciente é uma paciente grave, com síndrome do desconforto grave, e que se eu colocar aqui, quem assistiu a minha aula passada aqui do YouTube, se eu coloco ventilação não invasiva nessa paciente, que poderia ser uma possibilidade? Poderia. Mas eu posso piorar essa inflamação pulmonar. Eu posso estar piorando a lesão pulmonar auto-infligida que essa paciente vai estar fazendo. Então, vejam, em 10 minutos, a gente mapeou a gravidade da síndrome do desconforto, a gente entendeu a fisiopatologia que está acontecendo no pulmão dessa doente, a gente entubou a paciente e colocou sobre ventilação mecânica. E aí é que vem. E aí vocês podem observar, e pessoal, eu quero que vocês se familiarizem com as curvas do respirador. Isso a gente bate muito lá no nosso curso de ventilação mecânica, lá na mentoria. Por quê? Porque é algo visual, é fácil de você entender se o paciente ele está bem acoplado, se o paciente está fazendo alguma sincronia e se o que você está oferecendo diante daquele respirador mecânico está adequado para aquele paciente. Então, é muito importante você bater o olho no respirador, às vezes está passando no leito, bater o olho no respirador, eu já sei que modo ventilatório é esse, eu tenho certeza que meus alunos aqui da mentoria, eles vão responder que modo ventilatório é esse, sem olhar. Então, é o modo ventilatório volume controlado. Por quê? Porque eu tenho um fluxo expiratório constante, porque eu controlo esse fluxo inspiratório, porque o volume corrente, ele é exatamente igual em cada ciclo respiratório e porque a pressão máxima no sistema, ela é variável e ela varia conforme a mecânica pulmonar que o meu paciente apresenta e o que eu estou oferecendo de parâmetros ventilatórios para esse paciente. Essa foi a pergunta da prova prática de título de especialista em medicina intensiva de 2023. Veja como é importante. E aqui, esse plantonista, ele colocou a paciente sedada, bloqueada, logo após a intubação, no modo VCV com volume de 520. Percebam, eu vou falar para vocês que o peso predito dessa paciente aqui é 57 quilos. Vocês já devem estar imaginando que 520 de volume corrente pode não ser o adequado para essa paciente. Colocou uma frequência de 14, colocou um fluxo de 60, e eu achei muito legal que ele colocou esse fluxo de 60, vou explicar para vocês. Formato de onda quadrada e constante, uma PIP de 5 com uma FO2 de 100%. Então, toda vez que eu intubo o paciente, a FO2 é 100%. Até eu entender, até eu estabilizar, eu tenho que ter essa FO2 de 100%. Ele colocou uma PIP de 5. Aqui a gente tem diversos questionamentos. Por quê? Porque a gente está vendo como a paciente com síndrome do desconforto,
uma possível síndrome do desconforto. Para os mais puristas, a gente não completou, né, todos os critérios, principalmente os critérios novos da nova classificação, que a gente tem uma aula inteira lá no nosso curso. E tem aqui esse comentário sobre essa PIP. Mas dá para fazer, dá para seguir o passo a passo com essa doente. Por quê? Porque esse paciente foi coletado logo após a intubação, uma gasometria, então tá certo. Gente, intubou o paciente, FO2 de 100%, ajusta os parâmetros minimamente, você ainda não tem muita coisa, você ainda não tem muito subsídio para trabalhar com esse pulmão do doente, mantenha esse doente vivo. Até você estabilizá-lo do ponto de vista oximétrico, coleta aquela gasometria. A gasometria tem que ser coletada no máximo 30 minutos. Eu não gosto de coletar, né, deixar muito mais do que 30 minutos. Então, vou lá, pum, coletou essa gasometria, leva no gasômetro, a gente tem esse resultado. 7,30 de pH, CO2 de 52, PaO2 de 102, um BIC de 24, base excess de 1,3 positivo, saturação de 93, e percebam, uma relação PF, uma relação PaO2-FO2 de 102. Ou seja, eu estou diante aqui de um quadro clínico de uma síndrome gripal, de um quadro agudo de até 7 dias, com infiltrado pulmonar bilateral, que possivelmente não está sendo explicado por um edema cardiogênico. Lembra que essa paciente não tinha edema, não tinha sinais de descompensação cardíaca. Provavelmente esse edema, ele é um edema inflamatório, que é a base fisiopatológica da síndrome do desconforto. E eu tenho aqui como classificar essa síndrome do desconforto. Percebam que para eu classificá-la eu preciso de, no mínimo, a PIP de 5, e foi colocado a PIP de 5. E eu tenho uma síndrome do desconforto grave, porque relações PF menor ou igual a 100 já classificam esse meu paciente com síndrome do desconforto grave. O que fazer agora? Opa, voltou. Monitorização. Você pode estar na laje ou na cobertura. Qualquer ventilador faz pressões de pausa inspiratória. É fundamental diante desse tipo de doente, desses doentes com síndrome do desconforto, que eu tenha minimamente a mecânica pulmonar desse doente nesse ponto zero. Meus alunos do curso sabem que o ponto zero após a intubação é o mais importante. É ali que você tem um pulmão, entre aspas, novo, para que você possa trabalhar com o respirador. Então, isso tem que ficar muito claro. Tem que ficar claro para o fisioterapeuta, tem que ficar claro para o médico, tem que ficar claro para a equipe de enfermagem, que é nesse momento em que a gente vai ter o paciente na mão. Então, não virem as costas depois de intubar o teu doente. É simples, é rápido. É meio segundo de pausa inspiratória. Não vai comprometer o teu plantão, eu tenho certeza disso. E esse plantonista, ele fez a pausa inspiratória, e a pausa inspiratória nos reflete, vai nos dar a pressão de platô, que me reflete a pressão alveolar. A pressão alveolar, ela, como o próprio nome diz, é a pressão dentro dos alvéolos. E para ela surgir, para esse componente de pressão alveolar, eu preciso da mecânica pulmonar desse paciente, essa pressão alveolar, ela está interligada, esse valor, ele está interligado com a mecânica e ele está interligado com o que você está oferecendo através da prótese ventilatória. O que a gente correlacionou como default de pressão de platô ou pressão alveolar, até 30 centímetros de água. Após 30 centímetros de água, eu posso dizer que eu estou tendo hiperdistensão alveolar. Essa hiperdistensão, ela pode estar vindo de um componente pulmonar, ou ela pode estar vindo de um componente de caixa torácica, ou ela pode estar vindo de um componente abdominal. Quem está lá no curso de ventilação mecânica sabe muito bem disso, que a gente fala exaustivamente na nossa aula de fisiologia, e tem um pouquinho dessas explicações no material que eu distribuí para vocês. Falei para vocês que era para ler antes da aula. E aí,
Diante dessa pressão de platô de meio segundo, eu consigo fazer os cálculos e entender a mecânica ventilatória desse meu paciente. Então, ele tinha um platô de 37, ou seja, acima de 30. Tinha uma pressão de pico de 40, tinha uma PIP de 5, tinha um volume corrente de 520, tinha uma driving pressure, que o cálculo é pressão de platô menos a PIP, de 32, e tinha uma complacência estática de 15. Ou seja, SARA grave, com complacência extremamente reduzida, driving pressure estourada, a gente vai explicar isso, platô estourado e volume corrente acima do que é permitido dos 6 ml por quilo. Vocês vão ver que lá na diretriz, lá na nossa aula do curso de ventilação, a diretriz ela fala que a gente pode usar até 8 ml por quilo do peso predito no paciente com SARA. Eu explico isso lá na aula e essas particularidades dos valores de volume corrente. Mas agora vamos nos ater aqui ao que eu prometi entregar para vocês, que é fisiologia à beira do leito. Então percebam aqui nessa figura é o Baby Lung. Aqui nós temos o famoso Baby Lung da síndrome do desconforto. E o Baby Lung, ele tem essas áreas completamente heterogêneas de distribuição, tanto de fluxo sanguíneo como de ventilação do paciente. É aqui que está toda a explicação fisiopatológica da síndrome do desconforto, com o mecanismo de shunt e com o mecanismo também de espaço morto. Então, o shunt representam o shunt e o espaço morto na síndrome do desconforto representam essas áreas basais posteriores colapsadas, que vocês podem ver aqui nessa figura. E essas áreas basais posteriores colapsadas, como essa figura aqui nos mostra, elas trabalham, elas precisam de uma pressão transpulmonar maior, ou seja, elas precisam de uma pressão, de uma força física que faça esses alvéolos se abrirem e se manterem abertos para permitirem a nossa função fisiológica primordial do pulmão, que é a troca gasosa. E percebam que as áreas que não estão colapsadas, elas trabalham com pressões transpulmonares menores. E aí, nessa heterogeneidade, dessa inhomogeneidade, nós temos a cara e a coroa, duas coisas completamente diferentes no mesmo pulmão. Por quê? Se eu coloco pressões para abrir as áreas de shunt, as áreas colapsadas, eu obrigatoriamente posso estar hiperdistendendo as áreas que estão abertas e aumentando a pressão transpulmonar, aumentando as forças físicas de stress e strain nesses alvéolos que estão, entre aspas, sãos, porém inflamados pela síndrome, e eu posso, com isso, inflamar mais ainda. É dessa imagem e é desse conceito de estiramento, de pressão transpulmonar, que surge o conceito que está na moda e que está na moda há muito tempo, e eu não estou falando que está na moda só porque é uma expressão coloquial, mas a driving pressure vem desse conceito de hiperdistensão pulmonar, que pode ser gerada essa hiperdistensão por qualquer coisa que o respirador estiver oferecendo para o meu doente, tanto volume como pressões. Então percebam que o estiramento alveolar ele pode vir tanto de PIP que você está fornecendo, como de volume que você está oferecendo. E aí vamos correlacionar lá com a nossa doente, que estava com volume corrente de 520 e para ela com peso predito peso predito de 57, ela deveria estar fazendo um volume corrente de 342. Então é quase o dobro que estava sendo oferecido para ela, com uma PIP de 5. Então você não precisou fazer grandes cálculos
colocar ultrassom, tomografia de impedância, a gente vai falar isso aqui na aula, mas tanta coisa mirabolante para entender, para jogar essa fisiopatologia, interpretar o que o respirador está fornecendo, interpretar o que está acontecendo no pulmão da doente, para você poder cuidar dela e oferecer o melhor suporte ventilatório para que essa doença saia viva da tua UTI. E o que eu prego e o que eu vou falar para vocês no curso, na mentoria, nas minhas aulas ao vivo, é que não há ventilação mecânica sem monitorização. E, portanto, a individualização da ventilação mecânica, ela está diretamente ligada à monitorização adequada, que pode vir desde uma simples pressão de platô, de uma pausa inspiratória que qualquer respirador está fazendo, até uma tomografia de impedância elétrica que a gente vai comentar ao longo dessa aula. Então, eu utilizei esse artigo, que é um artigo super basal. Vou distribuir esse artigo para vocês lá no nosso curso, lá no nosso grupo também. É importante que vocês leiam esse artigo. E aí, a gente vai falar de toda essa jornada de monitorização. Então, a monitorização começou com as curvas do respirador. A minha orientadora de doutorado é a professora Carmen Valente, e ela estudou por muito tempo a curva PV, que é o comportamento da complacência dinâmica desse pulmão a cada ciclo respiratório. Então, se chegar numa prova ou se chegar no teu plantão, você que é residente, você que é estagiário, alguém te perguntar o que representa a curva PV, a curva pressão versus volume, que está muito bem representada nesse esquema, a curva PV, ela representa, ela nos dá informações da complacência dinâmica do meu pulmão e, consequentemente, de um conceito super importante que é a esterese pulmonar. Esse conceito a gente esqueceu um pouquinho lá do nosso terceiro ano da faculdade. Eu passei esse conceito lá para vocês no nosso PDF lá do e-book, mas esterese pulmonar nada mais é do que a capacidade do pulmão, a capacidade que esse sistema ele tem de se distender a uma determinada pressão e volume e, após a sua distensão máxima, retornar ao seu volume inicial. E é isso que a curva PV nos representa. Observem aqui a curva PV normal, onde eu tenho esse fenômeno de esterese, e aí você correlaciona que para eu começar a abrir os alvéolos, eu não preciso de pressões muito altas, nem de volumes muito altos. Esses alvéolos, eles estão na sua conformidade tridimensional. E observa que aqui no ponto de inflexão inferior da curva PV, outro dia um aluno meu lá do curso me mandou uma mensagem aqui no privado, meus alunos têm todos meu telefone para tirar dúvida, ele errou uma questão de uma prova que falava sobre o ponto de inflexão inferior e o ponto de inflexão superior. Então, o ponto de inflexão inferior, que é esse ponto mais baixo da curva PV, observem aqui em azul, onde ela começa a se elevar, é aonde eu, ofertando uma determinada pressão, eu estou começando a abrir a minha via aérea. Então, percebam que essa fase, essa subida da curva PV, ela é a fase inspiratória. Então, aonde aquele paciente ele está inspirando e começando a abrir primeiro as suas vias aéreas para depois abrir as suas vias terminais, seus alvéolos. Então, este ponto de inflexão inferior, ele representa a abertura da via aérea. E aí, ao passo que eu vou aumentando a pressão e o volume, eu abro a via aérea quase automático, é quase ao mesmo tempo, mas a gente tem um delay de timing aqui. E aí, abre-se tudo.
que aí o meu pulmão ele vai se inflando, até chegar a essa inflexão superior. O ponto de inflexão superior, ela representa a maior distensão alveolar. Após o ponto de inflexão superior, o alvéolo, ou seja, eu vou ter o recolhimento elástico, tanto da caixa torácica quanto das minhas estruturas alveolares, mas se eu continuar subindo, eu já ofertando mais volume, mais pressão, acima do ponto de inflexão superior, eu vou ter hiperdistensão alveolar. E percebam, quando esse paciente ele perde a sua esterese pulmonar, ou seja, o pulmão de Sara, ele é um pulmão duro, ele é um pulmão pesado, ele é um pulmão com redução da sua complacência, eu desvio a minha curva PV para baixo e para a direita, e eu preciso de pressões maiores para iniciar a abertura de via aérea e, consequentemente, a abertura alveolar. Então, o meu ponto de inflexão inferior, ele vai se deslocar no paciente com síndrome do desconforto. E eu perco essa capacidade de esterese, ou seja, essa capacidade do pulmão de se distender e voltar ao seu tamanho original. Então, eu também alargo a minha área da curva PV. Isso também já foi questão de prova. E aqui a gente correlaciona a curva PV com a nossa imagem do Baby Lung. E percebam, diversos pontos deste pulmão, eles podem ter pressões de abertura, ou seja, pressões que eu vou utilizar para abrir os alvéolos diferentes, porque o pulmão de Sara ele é heterogêneo. E aí, como que a gente avalia se esse pulmão ele está apto a receber pressões para abrir? Qual seria essa pressão ideal, que é a grande pergunta de mais de 40 anos de síndrome do desconforto, para abrir essas áreas colapsadas? E mais ainda, se eu colocando pressões, ou seja, se eu colocando PIP, esse pulmão ele vai responder e vai abrir. Aí lá nos anos 2000, o Ranieri, ele surgiu com o conceito do Stress Index. Foi um pouquinho esquecido, mas lembra aqui, gente, eu estou falando da laje à cobertura. Eu estou falando para quem não tem absolutamente nada de monitorização, somente um respirador mecânico. E vejam como a gente pode obter informações importantíssimas desse pulmão. Então, o Stress Index nos mostra a recrutabilidade desses alvéolos. Se eu colocando pressões, esses alvéolos que estão colapsados, eles conseguem se abrir, se manterem abertos, para permitirem a troca gasosa adequada. Então, observando as curvas de pressão no modo volume controlado, com um fluxo fixo, quadrado e constante, nós podemos observar como que a curva de pressão ela vai se comportar com aquele volume corrente que você está ofertando e com aquela PIP que você está ofertando. Mas mais importante aqui, com o volume corrente que você está ofertando. Por que que eu falo volume corrente? Porque vamos lembrar desse pulmão aqui? Olha lá, essa área entre o alvéolo aberto e o alvéolo fechado, e a área de colapso, que a gente chama de área de interface, ela é uma área extremamente delicada, aonde eu tenho mais heterogeneidade e mais poder inflamatório. Essa área de interface, o volume corrente que você estiver ofertando para o seu doente, ele vai abrir e fechar alvéolos ciclicamente a cada ciclo respiratório. E a gente chama esse evento de tidal recruitment, ou seja, o recrutamento pelo volume corrente. Esses alvéolos da área de interface, eles são extremamente sensíveis a esse tipo de recrutamento. Então, eles vão abrindo e fechando a cada ciclo inspiratório. E isso é muito ruim, porque esse fenômeno de abertura e fechamento cíclico gera inflamação pulmonar. Então, percebam, se eu observo as curvas de pressão,
eu posso ter uma ideia se esse paciente, ele pode ser recrutado ou se o que você está ofertando para ele está hiperdistendendo esse pulmão. Então, o stress index maior do que 1, como aqui nessa segunda curva, e essa concavidade da curva de pressão voltada para cima, ela nos sugere extensão alveolar pelo volume que você está ofertando. O stress index menor do que 1, com a concavidade voltada para baixo, ela sugere recrutamento, ou seja, ela sugere que você tem um pulmão que ainda pode melhorar, que ainda pode abrir com a utilização adequada da PIP. E aí, o Sun, né, em 2004, se eu não me engano, ele propôs fazer essa medida do stress index com uma régua. Eu, particularmente, acho mais trabalhoso, mas, enfim, a gente discute lá no nosso curso de ventilação mecânica como fazer essas medidas, mas softwares, nos respiradores mais modernos, eles já até nos dão qual é o valor do stress index no modo. A gente também tem uma outra proposta em cima da curva PV, que é avaliar com determinados valores de PIP, esse paciente ele ganha volume ou não. Então, se ele ganha volume corrente, se o volume corrente ele altera com determinado valor de PIP, significa conseguir abrir as áreas colapsadas e homogeneizar esse pulmão. Então, aqui também nas avaliações da curva PV, nós, com determinados valores de PIP, se o volume corrente ele tem uma diferença entre o ramo expiratório e o ramo inspiratório maior do que 400 ml, eu posso dizer que esse pulmão ele é recrutável. E mais à frente, nós temos agora a tomografia de impedância elétrica. Falei que eu ia dar lá já a cobertura, chegamos na cobertura aqui. E nem todo mundo tem. Mas a impedância elétrica, ela é uma monitorização online, 24 horas, ciclo a ciclo, aonde você, para obter valores de complacência, platô, resistência, pico, driving pressure, você não precisa realizar nenhum tipo de pausa. No paciente que está com a cinta de impedância elétrica, não vou ter a técnica específica, mas vou falar como que a gente avalia esse tipo de paciente. A impedância nos dá um mapa de ventilação, ou seja, a ventilometria desse paciente, como que o volume está sendo distribuído neste pulmão. Nós sabemos o quê? Que com o Baby Lung nós temos uma redução da capacidade residual funcional. E aqui na impedância nós costumamos ver através dos gráficos exatamente ganhos e perdas nessa capacidade residual funcional com que o seu respirador está ofertando. Parece complexo, mas quando a gente vê ao vivo, meus alunos lá da pós têm aulas práticas lá com a impedância, fica muito visual de você entender o que é pulmão colapsado e o que é pulmão hiperdistendido. Eu trouxe esse artigo, que eu acho ele super visual. É um artigo, apesar de antigo, um dos primeiros artigos publicados sobre síndrome do desconforto e a utilização da impedância elétrica, porque com a impedância nós temos um mapa de distensão alveolar e colapso alveolar. Perceba à sua esquerda, quando esse paciente é utilizado uma PIP de 23, tudo que é branco é hiperdistensão, tudo que é azul escuro é colapso. Então, vejam, esse paciente ele foi recrutado até uma PIP de 23. E observa lá como a impedância, através do seu software, nos mostra como 23 de PIP estava hiperdistendendo alvéolos desse paciente. E aí, ele vai descendo a PIP de 3 em 3 e ele vai vendo que a hiperdistensão vai sumindo
e que vão aparecendo algumas áreas de colapso. Eu não preciso pensar quando eu tenho impedância, eu falo isso para os meus residentes. Eu só olho os gráficos. E eu olhando esse gráfico da interseção entre as áreas de colapso e as áreas de hiperdistensão, eu vou achar o melhor ponto, ou seja, o ponto onde eu tenho a menor hiperdistensão e o menor colapso. Esse ponto, matematicamente, para o software, ele tem que ser menor ou igual a 15% entre as áreas de hiperdistensão e colapso, entre essa proporção. E neste ponto de interseção, eu vou ter a PIP, entre aspas, ideal, que é tudo que a gente busca no paciente com síndrome do desconforto, que é abrir áreas de colapso sem hiperdistendê-las. Então, é muito visual a utilização da impedância. Ah, Roberta, eu não tenho impedância elétrica no meu serviço. Desculpa que a imagem desconfigurou, mas eu trouxe esse artigo que é super recente, vou disponibilizar lá no grupo, são 3 paginazinhas. Todo mundo tem ultrassom, tudo bem, não vamos generalizar. A maioria tem ultrassom e hoje fazer ultrassom pulmonar é uma competência do intensivista, tanto que eu chamei o meu amigo professor Rafael Hortêncio para dar uma aula de ultrassom pulmonar lá no nosso curso de ventilação mecânica, que está excelente essa aula, aonde nós aprendemos os padrões de colapso, de consolidação, padrão de preenchimento alveolar, padrão de atelectasia, padrão de pneumotórax. Por quê? Porque através do ultrassom eu também posso observar se o que eu estou ofertando com o respirador abriu o pulmão do meu paciente e mais ainda, o que eu acho fantástico é você observar se existe pneumotórax. A gente sabe, lá do estudo ARTE de 2018, que não cabe a gente discutir aqui, a gente tem uma discussão bem extensa lá no nosso curso, que os pacientes que foram recrutados no estudo ARTE, eles tiveram uma mortalidade maior e morreram por pneumotórax. Mas vejam, se você está recrutando o teu doente e você está monitorizando com ultrassom, observando ali sinais clássicos de pneumotórax com ultrassom, você vai ver que você está abrindo áreas demais e que possivelmente você já explodiu alvéolos. Então, é muito interessante hoje esse estudo do ultrassom. Eu agradeço muito ao Rafael que tenha nos disponibilizado essa aula lá para o nosso curso, inclusive com material didático. Aqui, nesse slide que eu vou disponibilizar para vocês, que eu achei super interessante, nós vamos misturar o que é a curva PV com o que nós temos de evidência para proteção pulmonar. Então, esse slide é um resumo da proteção pulmonar. Então, vejam, no meu ramo expiratório da curva PV, quando eu tenho esse aumento da área sobre a curva, eu quero evitar o colapso. Eu quero deixar essa área sobre a curva que mais magrinha, porque quando eu tenho esse aumento de área da curva PV, significa que eu perdi a complacência. E eu quero evitar a hiperdistensão, ou seja, evitar passar pressões acima do meu ponto de inflexão superior. O meu platô, como eu falei lá no início, menor ou igual a 30, porque ele representa a minha pressão alveolar. A minha driving pressure menor do que 15 e fazer o cálculo da proporção entre driving pressure que é igual a volume corrente divididos por complacência. Eu fui agora no Congresso Europeu de Terapia Intensiva em Bruxelas, em março, e o Luigi Comparota, ele mostrou um slide de que essa simples fórmula, driving pressure é igual a volume corrente divididos pela complacência, ela nos traz uma correlação direta com o strain pulmonar,
Ou seja, com as forças de cisalhamento, com essas forças que estão aumentando a pressão transpulmonar e hiperdistendendo alvéolos. Então, com essa fórmula, com a complacência do meu paciente e como eu quero a driving pressure de 15, eu posso calcular um volume corrente, percebam, mais personalizado para esse doente. Tem paciente que o 6 ml por quilo é muito. Vai estar hiperdistendendo. Eu tenho certeza que você já viu isso na prática. E tem paciente que o 7 ml, por exemplo, tá tudo bem. Ele não está hiperdistendendo. Isso vai variar do insulto que levou à síndrome do desconforto. Isso vai variar, por exemplo, até se esse paciente ele está com balanço mais positivo, ou seja, acumulando mais líquido nessas áreas de alvéolos inflamados. Isso às vezes vai variar de hora a hora, esse volume corrente. A gente que trabalha com a impedância, a gente vê isso, que às vezes eu começo o plantão, a driving pressure está alta, esse paciente estava com balanço positivo, mesmo ele sendo SARA, um balanço positivo, a gente começa a fazer ou diálise ou terapia diurética e finalzinho do plantão, eu não alterando nada, a gente já joga, às vezes, a driving pressure para níveis até menores do que 15. Então, isso é muito interessante fazer essa personalização do volume corrente através da complacência que você tem do paciente. Então, percebam que não é nada de outro mundo. Lá no início, lá na nossa laje, meu plantonista fez a pressão de platô e ele teve todos esses dados. E aqui a utilização da PIP, que é, né, a nossa pergunta de milhão há mais de 40 anos. PIP table é o ideal? Não, não é o ideal. Mas ela está sempre lá em todos os artigos como o nosso grupo controle. Por quê? Porque não foi validada. Ela é um dado validado e é um dado reprodutível. Então, naquele momento zero do paciente, você não tem nada, você não tem mecânica, não tem gaso, está na laje mesmo, coloca na PIP table. Ela está lá em qualquer site na internet. Ajusta esse paciente através da PIP table e aí você pode fazer a mecânica, você vai fazer a gasometria arterial, você vai até transferir esse paciente. Então, você que está na emergência não tem desculpa de não proteger o pulmão de um paciente com SARA. Ah, estou esperando ele ir para a UTI. Não, você não vai esperar, porque tempo é pulmão nesse caso. Ventilação mecânica inadequada que você faz para esse paciente é mais inflamação. É mais lesão pulmonar pela ventilação mecânica e no final isso vai comprometer a mortalidade do meu doente, sem dúvida. A manobra de recrutamento alveolar, que a gente não tem grandes evidências, vou mostrar para vocês, e a titulação da PIP também, que vem junto da manobra de recrutamento alveolar. E aqui a gente chega nas evidências. Eu falei para vocês que eu ia falar de fisiologia, eu ia falar de monitorização e eu ia falar de evidência. Então, a gente tem uma doente com síndrome do desconforto, todo mundo sempre me pergunta, o que a gente tem de evidência? Esse artigo lá do ATS, do American Thoracic, saiu no finalzinho do ano passado, eu achei extremamente visual. Percebam que tudo que está em verde é strong recommendation, ou seja, é uma recomendação forte. E que realmente mudou a mortalidade em vários estudos, multicêntricos, randomizados, duplo cego, com uma metodologia adequada. Isso está lá na nossa nova diretriz. O que mudou? Volume corrente, 6 ml por quilo do peso predito, platô menor ou igual a 30, posição prona para os pacientes que tenham relação PaO2-FO2 menor ou igual a 150. Isso muda a mortalidade. O que a gente tem? Uma recomendação condicional, e eu acho muito legal quando ele fala condicional, porque é a individualização. A gente falou muito lá em Bruxelas sobre essa questão da individualização, da personalização do tratamento do doente crítico, que vem de junto ao que vem surgindo de inteligência artificial. Não vale aqui a gente falar isso é spoiler de outra aula. E condicional quer dizer o quê? Eu vou avaliar caso a
acaso. Eu não tenho grandes evidências, mas, gente, tem paciente que não fica bem na prona, tem paciente que a prona é contraindicada, tem paciente que não responde à prona, não vou me ater aqui quais são os critérios de prona, está tudo lá no nosso curso e lá no nosso e-book, né? E, gente, PIP alta, PIP baixa, como ele tem aqui recomendação condicional, ou seja, a titulação, a manobra de recrutamento, você pode fazer ou não. E o que é a grande recomendação? É que se você faz, você tem que monitorizar esse paciente adequadamente, seja com uma impedância, seja com ultrassom, porque a gente já viu que vai morrer de pneumotórax se for uma manobra inadequada, tá? Corticoide. Corticoide é uma grande novidade que eu estou colocando lá no curso, na plataforma essa semana, porque saiu um guideline novo de 2024 sobre corticoide em SARA, sobre corticoide em pneumonia. Então, o corticoide ele tem que ser aventado na síndrome do desconforto moderada grave, exceto alguma contraindicação. Condição condicional. ECMO, VV. Então, nós temos grandes estudos em ECMO VV, que foi o EOLIA, que foi o CISA Trial, todos têm, né, as suas questões metodológicas, que a gente pode discutir isso num segundo momento, mas é reservado para um grupo pequeno de pacientes. Mas tem que ser pensado. E eu gosto de dizer isso quando eu faço tele, eu gosto de dizer isso lá para os meus alunos do curso, no nosso grupo de WhatsApp, porque às vezes eles estão tentando, eles estão fazendo, tá tudo certo, professora, mas meu paciente, eu estou estourando a drive, eu estou estourando o platô, o paciente não tá legal, tá com uma acidose grave, tá com uma relação PF ruim, às vezes menor do que 70, eu já falo, gente, é para pensar em ECMO, é nesse momento. Então, ECMO é precoce, idealmente nas primeiras 48 horas, a gente pode avaliar nas condições condicionais, caso a caso, 5 a 7 dias, como alguns estudos randomizaram esses pacientes. Mas você tem que pensar. Por quê? Quando o paciente você não consegue manter aqueles níveis protetores da ventilação mecânica, significa o quê, gente? Tudo que eu falei até agora. Ele está extremamente colapsado, ele está extremamente inflamado. E se você continuar colocando ventilação mecânica para esse pulmão, você vai estar lisando mais ainda. Então, é o pulmão rest, né? É aquela ideia de que a ECMO, ela deixa o pulmão em repouso para que esse pulmão, ele vá paulatinamente, aos poucos, ele vá se recuperando do insulto que o levou a gerar a síndrome do desconforto. Bloqueador neuromuscular com o estudo Rose, a gente também fala lá no nosso curso do estudo Rose, ele é uma condição condicional porque bloqueio não é para todo mundo, é caso a caso. Tem paciente que fica muito bem ventilado, com uma bela sedação, midazolam e fentanil, e tem pacientes que ficam péssimos. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Esse paciente com complacência de 15, midazolam e fentanil não vai. Ele precisa ser bloqueado. E mais ainda, é um paciente que vai ser difícil você desmamar o bloqueio enquanto essa complacência não for melhorada. E a gente melhora a complacência, como eu falei a aula toda, abrindo a área colapsada e evitando a hipertensão, porque a hipertensão também diminui a minha complacência. E o que a gente tem de contra, né? Então, a gente não tem nenhuma evidência para manobra de recrutamento prolongada, para aquelas pressões altíssimas. E mais ainda, esse prolongado aqui eu vou acrescentar, ficar recrutando toda hora o doente. Você titulou, recrutou o doente, ficou bem? Ok. Agora você, como médico, como fisioterapeuta, como enfermeiro, você vai estar lá administrando antibiótico, antiviral, diurético, melhorando a hemodinâmica desse paciente, ajustando a parte inflamatória infecciosa, corticoide, enfim. Agora é o timing desse pulmão melhorar com o tratamento. E a ventilação oscilatória. Gente, eu já estou terminando. Eu vou deixar aqui um passo a passo, que eu sei que vocês gostam, mas é um resumo do resumo, tá?
Tudo isso que eu falei é extremamente complexo. A gente volta ao nosso caso clínico e a gente vai correlacionar como se estivéssemos fazendo um passo a passo lá no nosso plantão. Então, uma mulher cheia de comorbidade, com síndrome do desconforto grave, PF de 100, complacência baixíssima de 15, platô estourado, driving estourada, volume corrente acima dos 6 ml por quilo, peso predito de 57,342 de volume 6 ml. Então, estou diante de uma SARA moderada grave, complacência reduzida, driving alta, platô alto. Quantas vezes? Você já viu isso na sua vida e eu tenho certeza que se você for pro plantão amanhã e procurar direitinho, você vai ter um paciente assim. A gente vai ajustar com aquela formulinha, driving pressure é igual a volume corrente divididos pela complacência. A gente vai individualizar o volume corrente desse paciente. Lembrando que toda vez que eu reduzo o volume corrente, a primeira coisa, estou diante desse paciente grave, eu vou olhar pro volume corrente, né? Vou fazer a formulinha. Toda vez que eu reduzo o volume corrente, eu vou estar o quê? Piorando a minha hipercapnia. Eu vou tolerar uma hipercapnia permissiva, ou seja, um pH em torno de 7,25 a 7,30, como essa paciente até do nosso exemplo tinha 7,30. Tem alguns pacientes, aí que vem o pulo do gato, gente, a individualização, o pensamento, a conversa entre as equipes. Tem pacientes que não vão tolerar algum grau de acidose e de hipercapnia, vão ficar hemodinamicamente instáveis, vão ficar taquicárdicos. Prestem bem atenção, por exemplo, naqueles doentes que não dá para ficar taquicárdico, aqueles doentes que têm arritmia, tem doença cardíaca estrutural, tem doença cardíaca isquêmica. Ele pode infartar numa dessa. Então, a hipercapnia permissiva, ela também é uma individualização. Mas se o paciente está tolerando bem do ponto de vista hemodinâmico e a maioria tolera, graças a Deus, eu não tenho nada contra, não existe nenhuma evidência contra a eu manter essa hipercapnia. Por quê? Porque não é ela que vai matar o doente. O que vai matar o meu doente é eu ter hiperdistensão pulmonar com aumento da inflamação, lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. E aí eu fiz essa correlação, eu ajustei o volume corrente, mas eu continuo com uma SARA moderada grave, eu tenho complacência reduzida, eu estou retendo o CO2, eu estou saindo do meu range de hipercapnia, de pH adequado, eu continuo com uma driving alta, eu continuo com platô alto, gente. É abrir áreas colapsadas. Como é que eu vou abrir? Prona. Exceto contraindicação, esse paciente que se mantém com relação menor ou igual a 150, que se mantém com driving pressure elevada, que se mantém com platô elevado, que faz hipercapnia grave, que faz acidose respiratória grave, ele está te mostrando que ele está colapsado, ele precisa ser aberto. Prona, nível de evidência alto. ECMO, botei no meio, nível de evidência mais ou menos, mas por que eu botei ECMO aqui precoce nesse fluxograma? Porque tem gente que com prona, que com recrutamento, não adianta, ele vai continuar com hipoxemia grave, ele vai continuar com acidose grave, ele vai continuar estourando drive, platô, e você tem que aventar essa possibilidade. Ah, não tenho ECMO. Você precisa, pelo menos, né, ofertar uma transferência para esse doente em algum lugar que tenha ECMO. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente está falando aqui de Brasil, eu faço tele-UTI para o Brasil inteiro e realmente são pacientes muito graves que às vezes a gente tem indicação, mas infelizmente a gente não tem um serviço de referência. Manobra de recrutamento, a evidência é mais ou menos, é uma individualização. A gente tem aquelas dicas do Stress Index, da curva PV, de que o paciente ele pode se beneficiar ou não da manobra de recrutamento, mas muito cuidado. Faça a manobra de recrutamento, vai sair as orientações novas, a gente vai sugerir uma manobra de recrutamento nessas novas orientações da Sociedade de Pneumo e da Sociedade de Terapia Intensiva na Ventilação Mecânica, mas o que é muito importante, se você opta por recrutar esse paciente, você tem que monitorizar esse paciente, seja com ultrassom, com raio-x, seja com uma tomografia de impedância, porque o pneumotórax que pode acontecer durante a manobra, pode matar esse paciente.
Era isso que eu queria falar com vocês. Eu vou abrir aqui para dúvidas. Eu já até saí aqui do... Falei tanto que saiu do YouTube. Mas vamos ver aqui se temos alguma dúvida. Oi, 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 minha filha, mãe. Gente, coloquem lá suas dúvidas, tá? E quem ainda não conhece, eu convido a conhecer o curso Ventilação Mecânica Definitiva. É um curso onde já passaram mais de 1.000 alunos, fora os meus cursos presenciais. A gente tem uma plataforma definitiva, por isso que é o nome. Ou seja, é uma plataforma vitalícia, eu não tiro do ar, pelo contrário. Se vocês prestaram atenção nessa aula, vocês viram que eu vou colocar lá aula de corticoide, eu vou colocar aula de PV, porque tem muita gente que está fazendo preparatório para a prova de título e quer ouvir sobre PV. A gente vai ter aula de broncoscopia, é o único curso que fala sobre broncoscopia na UTI, quando indicar, quando não indicar, como ventilar o paciente durante a broncoscopia para você, que é intensivista e que não vai eventualmente estar fazendo o procedimento, né? Gostaria muito que os intensivistas fizessem bronco também, mas ainda não é uma realidade no nosso país. Mas não vai estar, mas vai estar acompanhando esse procedimento, vai estar indicando esse procedimento e mais ainda, tem que saber das complicações que a broncoscopia pode nos dar para esse paciente. A gente tem aula de ECMO, a gente tem aula de intubação, a gente tem o convidado, Rafael, falando sobre ultrassom, que é uma novidade, então nenhum curso de ventilação mecânica a gente tem hoje aula de ultrassom pulmonar. Isso ajuda bastante. A gente tem material didático, a gente tem artigo, tem o grande bônus, hoje eu estava conversando com os meus alunos aqui, tirando dúvida, né, que é o WhatsApp. Então, você está lá no plantão, está com uma dúvida, eu esqueci. Não, eu li o e-book que está lá, mas acabei de receber uma dúvida de uma aluna agora. Eu li o e-book que está lá, mas estou com uma dúvida numa frase, eu não entendi direito. Você tem acesso 24 horas ao professor, né, que é um grande diferencial. Temos 2 encontros ao vivo, tá com vergonha de colocar teu caso lá no nosso grupo de WhatsApp? Vem para o encontro ao vivo, vem tirar sua dúvida, no encontro ao vivo de 1h30 comigo, para que a gente possa destravar de vez a ventilação mecânica. A ventilação mecânica hoje é um dos assuntos que mais reprova na prova de título de especialista. Os pneumologistas, principalmente pneumologistas que fazem assistência hospitalar, privada, ou que eventualmente, né, fazem pareceres, tem pacientes de consultório que vão ver paciente na UTI, é fundamental saber ventilação mecânica. E foi por eu ser pneumologista e por essa pressão de chegar lá e ver um paciente e o intensivista falar, mas o que você acha da ventilação mecânica, que foi um grande incentivo de eu terminar fazendo doutorado, se Deus quiser futuramente pós-doutorado, em ventilação mecânica. E os residentes, intensivistas que estão em formação, fisioterapeutas que querem se atualizar. A gente sabe que esse nível de aprofundamento a gente não consegue na faculdade. Eu, por exemplo, eu não tive aula de ventilação mecânica, eu não tive sequer a cadeira de terapia intensiva na minha faculdade. Então, tudo que eu aprendi foi estudando, foi fazendo especialização, fazendo pós-graduação, para a gente estar aqui junto para trazer o quê? O melhor resultado para o teu paciente. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que acredita plenamente que o conhecimento, ele transforma vidas. Ele não só transforma a vida do teu paciente, com o melhor desfecho que você tem a maior responsabilidade de oferecer, mas como ele também transforma a tua vida. Para você ter mais segurança, para ir para um emprego mais competitivo, para ir para um lugar onde o salário é melhor, para mudar de cidade, como eu mudei. Eu vim para São Paulo, me arrisquei, fiz meu doutorado, estou aqui, tenho um curso, tenho uma pós-graduação, trabalho em 2 hospitais de referência hoje do mundo. Então é isso. Eu não cheguei até aqui do nada. Foi construindo um conhecimento. E é por isso que hoje eu estou oferecendo para vocês que estão inscritos no meu curso,
que estão inscritos ali no grupo, que vieram e tiraram um tempinho do dia de vocês para estarem aqui se atualizando, querendo aprender mais, querendo oferecer mais para esse doente e também querendo transformar suas carreiras. Um desconto de mais de R$ 1.400 no nosso curso de ventilação mecânica definitiva. A gente vai colocar o link ali para você que quer saber mais, você pode escanear também aqui o QR Code, tem todas as nossas programações de aulas, tem todo o andamento e o cronograma do curso, e se você tiver alguma dúvida, é só colocar aqui no chat que eu estou aqui para responder. Obrigada, Suelen. Suelen é aluna. Adriana, obrigada. Adriana Vitalícia, é uma plataforma vitalícia. Eu acho que conhecimento não tem que sair de cena, ele tem que ficar. E o meu objetivo realmente é que isso seja cada vez mais reproduzido, né? Marina, minha filha, mãe, oi, mãe. Elizabeth, boa noite. Bom, gente, eu vou fechando aqui essa nossa live. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Para quem está lá no grupo, vai receber os artigos que eu comentei aqui na aula, são super legais para vocês lerem. Não deixem de ler aquele material complementar que faz parte do e-book que está dentro do curso de ventilação mecânica. Eu tirei o capítulo de fisiologia e estou ofertando para vocês totalmente de graça que estão lá no nosso grupo, tá certo? E mais ainda, quem tiver alguma dúvida, teve vergonha de colocar aqui, pode, e tá lá no grupo, pode vir e conversar comigo no privado. Até mais, uma boa semana para todos, muito obrigada pela presença, fiquem com Deus, e a gente se encontra no curso de ventilação mecânica definitiva. Até mais!